A História da Salvação. Palestra completa de Neville Goddard, realizada em 24 de maio de 1963. Por um de nossos grandes educadores, se você concorda com suas opiniões políticas ou não, isso é irrelevante, na verdade, mas o nome dele é Robert Hutchins. Independentemente do que você pensa das opiniões políticas de um homem, se ele realizou muito neste mundo, então ouça o que ele tem a dizer. Ele disse: quando eu ensinei Macbeth como professor na escola, agora aqui estão essas grandes escolas preparando nossos jovens para grandes universidades, ele disse. Meus alunos encararam isso como uma história de sangue e trovões. Foi tudo o que viram em Macbeth. Eles não podiam compreender Macbeth como Shakespeare pretendia que fosse compreendido por nós sem a experiência, vicária ou real, do casamento e da ambição. Pois essa é a história de Macbeth. Eles pensaram que era simplesmente um grande faroeste escocês. E então estes são bolsistas que acabaram de entrar nas nossas grandes universidades. Mas você não poderia compreender a grande história a menos que tivesse uma experiência indireta dela, alguém que a tivesse vivenciado e lhe contado, ou que você mesmo a tivesse vivenciado. E aqui está uma das verdadeiramente grandes tragédias de todos os tempos, tendo como tema o casamento e a ambição. O que ela pode fazer ao homem? Distorcer todos os valores neste mundo, se a ambição ultrapassar os limites do seu código moral e ético, o que ela faz ao casamento? Portanto, aqui digo que a mesma coisa se aplica à maior história já contada, e essa é a história da salvação, conforme nos é dada nas Escrituras na vida de Jesus Cristo. Você não pode entendê-lo completamente, exceto indiretamente ou a menos que tenha experiência. Espero que você ouça alguém que teve a experiência e acredite. Pois a salvação depende de ouvir a verdadeira história da salvação, compreendê-la e acreditar nela. Pois a crença é essencial para que ela crie raízes no homem. Agora nos voltaremos para uma das muitas histórias contadas nos Evangelhos. Este é o Evangelho de João, capítulo 10. Em essência, ele se autodenomina uma porta. Ele diz: as ovelhas não podem entrar se não passarem por esta porta. Eles não ouvirão a voz de ninguém, exceto a voz do pastor. O pastor os guiará primeiro e eles seguirão o pastor. Bem, esse não é o ponto que quero abordar esta noite. O ponto no mesmo capítulo é este: eu e meu Pai somos um. É a afirmação mais ousada que o homem já fez, o versículo 30 do capítulo 10 do Evangelho de João. Eu e meu Pai somos um. Então somos informados que os judeus pegaram em pedras para apedrejá-lo, e ele lhes respondeu dizendo: eu vos mostrei muitas boas obras da parte de meu Pai, por qual destas coisas você me apedreja? Eles responderam: não vos apedrejamos por nenhuma boa obra, senão por blasfêmia, por você ser homem, faça-se Deus. Então ele respondeu: não está escrito na sua lei. Agora tenha em mente que ele nasceu e foi criado como judeu, totalmente familiarizado com a lei. Não está escrito na sua lei que eu disse: vocês são deuses? Se eles são chamados de deuses a quem a palavra de Deus veio, e as Escrituras não podem ser quebradas, então por que você acha que aquele que é consagrado pelo Pai e enviado por ele ao mundo blasfema quando diz: eu sou o Filho de Deus? Se você não acredita em mim, acredite nas obras. Acredite apenas por causa das obras, se você não pode acreditar em mim, para que você possa saber e entender que o Pai está em mim e eu estou no Pai. Versículo 34. Então somos informados de que tentaram prendê-lo e ele escapou de suas mãos. Agora, aqui está a mais ousada de todas as afirmações. Eu e meu Pai somos um. Meu Pai nunca pode estar tão longe a ponto de estar perto, pois proximidade implica separação. Ele não pode estar tão longe a ponto de estar perto, pois isso implica separação. Somos um. E então ele se volta para aquela escritura maravilhosa, o Salmo 42, onde é um salmo triste e solitário. Como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Versículo 1. E então ele pinta um quadro da tristeza da vida. Ele tem uma sede que nada pode mudar, exceto uma experiência de Deus. Então ele fala de suas próprias lágrimas, ele disse:
Minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, intensificando a qualidade das lágrimas, intensificando essas coisas, enquanto os homens me dizem e dizem continuamente: onde está seu Deus? Eles farão isso o tempo todo. Se você se atreve a afirmar que eu e meu pai somos um, deixe que a menor coisa aconteça com você neste mundo, uma dor de dente, deixe que haja um rasgo em sua mão porque você simplesmente cortou seu dedo, deixe qualquer coisa acontecer com você, e você encontrará multidões gostando de dizer: onde está o seu Deus? Você ousa afirmar que eu e meu pai somos um e vai além e diz: meu pai é aquele a quem você chama de Deus, mas eu conheço meu pai e vocês não conhecem o seu Deus. Faça essas afirmações ousadas e veja como todo o vasto mundo, quando sua comida dia e noite são suas lágrimas, e você pensa que pode escondê-las, você não pode ocultá-los, os homens lhe dirão continuamente: onde está o seu Deus? Mas no meio de tudo isso você ainda deve persistir em identificar-se com Deus. Você é um com Deus, e Ele está se moldando em você, como seu próprio ser. Então você começa a partir daí para provar as coisas. Como ele disse: você não acredita em mim, então acredite nas obras. Acredite nas obras, pois você deve começar a acreditar para que aquilo crie raízes em você. Se não criar raízes em você, não poderá crescer. A salvação depende de ouvir a história da salvação, ouvi-la, compreendê-la e acreditar nela, que você não a veja como sangue e trovão. Pois se você considerar a história como ela realmente é apresentada pelas igrejas do mundo, é sangue e trovão, uma criança, e eles tentam extinguir a criança e massacrar os inocentes. Dezenas de milhares de inocentes foram massacrados na esperança de alcançar aquele. É assim que a história começa, sangue e trovão. Então, sua família o negou, seus irmãos não acreditaram nele, ninguém acreditou nele quando a história começou a se desenrolar dentro dele. Não importa o que ele fez no mundo, todos os sinais do mundo não os convenceram de que ele era o prometido que viria ao mundo. Pois o mundo procurava algo totalmente diferente, algum herói conquistador sairia das nuvens e escravizaria o inimigo de Israel, e então ele mesmo se estabeleceria como este herói conquistador, e esse seria aquele que chamavam de Messias. O Messias não vem dessa maneira. Pois o Messias faz a declaração: meu reino não é deste mundo. Não é do mundo. Tudo que você vê aqui está desaparecendo, mas tudo está desaparecendo como fumaça e tudo está se desgastando, como uma roupa. Não há nada neste mundo, todas as medalhas do mundo serão derramadas e esvaziadas. Este edifício, por mais sólido que seja, dará lugar a algo maior do que é hoje, ou talvez apenas a um estacionamento vazio, como o que está ao lado. Esse também era um lindo prédio antigo há apenas alguns meses, agora é um estacionamento. Então tudo está mudando neste mundo e nada permanece neste mundo. Mas ele diz no capítulo 51 de Isaías: levantai os olhos e vede, olhe para os céus, eles desaparecerão como fumaça, e baixe os olhos para a terra, ela se desgasta como uma roupa, mas a minha salvação durará para sempre e a minha redenção nunca terá fim. Versículo 6. Então ouça a história da redenção. Como isso é feito? É uma história simples. A coisa mais impossível do mundo, mas é verdade. Estou aqui porque só tenho mais 2 palestras, e se você já ouviu isso centenas de vezes, ouça novamente. Pois se esta noite você ganhasse $1 milhão pela aplicação da lei de Deus e não conhecesse a história da salvação, e não a entendesse para poder acreditar nela, esse $1 milhão não seria nada. Essa é a parte da terra que se desgasta como uma roupa, é a parte dos céus que desaparece no ar, sem deixar nada. Mas há um plano que Deus tem para todo o vasto mundo, para redimir o mundo, e ele o redime consigo mesmo. Portanto, a sua afirmação: eu e meu pai somos um é uma afirmação verdadeira. Pois quando Deus te redime, é Ele mesmo, porque o próprio Deus se tornou como você é para que você seja como Ele é. Essa é uma afirmação verdadeira. Deus realmente se tornou você, assumindo todas as limitações desta vestimenta frágil e todas as fraquezas do ser chamado Névio, mas todas elas, não algumas delas. Na verdade, Ele entrou em mim e participa de tudo o que sou neste mundo, para me redimir.
Ele me redime por meio de um plano predeterminado. É um projeto tecido na alma do homem que é o projeto profético de Deus. E em um determinado momento isso começa a se desenrolar. Quando tudo começar a se desenrolar, volte às Escrituras e então você verá tudo predito. Cada palavra estava nas Escrituras, começando no livro de Gênesis e percorrendo todos os 39 livros do Antigo Testamento. Mas nenhum homem entendeu isso até que aconteceu. Quando aconteceu, aquele em quem aconteceu contou. Mas não era assim que eles achavam que deveria acontecer, então não acreditaram. E ainda hoje eles não acreditam porque as igrejas não estão dizendo isso. Posso lhe dizer que nenhuma igreja neste mundo pode salvá-lo. Nenhuma igreja no mundo pode de forma alguma produzir um cristão. Um cristão só pode ser produzido ouvindo a história da salvação, ouvindo-a com compreensão e fé. É a história mais incrível do mundo. Para entender um quadro disso, vamos ao capítulo 7 de 2 Samuel. Isto foi completamente violado ao longo do século e, no entanto, é essencial para o quadro. Digo agora ao meu servo, meu profeta Natã, e vá ao meu servo Davi. Davi é a humanidade. Davi não é o pequeno indivíduo, Davi é um símbolo de todo o vasto mundo da humanidade. Vá e diga à humanidade para não construir uma casa para mim, vou construir uma casa para ele. A palavra casa tem um significado peculiar, significa uma morada e significa família. A humanidade não deve construir uma morada para mim, porque eu, o Senhor, não habito em edifícios ou casas feitas por mãos humanas. Atos 7 versículo 48. Moro com aqueles que acreditam em mim. É onde moro, e bem no coração de todos que acreditam em mim. Vou construir uma casa, ou seja, agora uma família, para ele. Ele personifica Davi como um único indivíduo. Embora David represente todo o vasto mundo da humanidade, ao falar com David ele fala com Davi como uma unidade, como um ser individual. Que ele não construa para mim, eu construirei para ele. Vou construir uma família para ele. E esse é o grande segredo da salvação. Deus na alma do homem está construindo uma família para Davi. Ele está construindo a partir de Davi, este é Davi, ele está construindo a partir de Davi e em Davi, um pai. Pois Davi não poderia chamá-lo pai, ele sempre falou dele como Senhor, como Deus. Mas ele vai construir em Davi, e a partir de Davi, um pai, e quando Davi o vê, não consegue conter o impulso de chamá-lo de pai. Isto é o que ele prometeu a Davi. Quando você dormir com seus pais, em outras palavras, dizendo, quando você morrer, e este mundo for morte, eu, o Senhor, ressuscitarei seu filho depois de você, que nascerá do seu corpo. Eu serei seu pai, e ele será meu filho. 2 Samuel 7 versículo 12, 14. Então, a partir de Davi, você, o orador, cada ser neste mundo, Deus está realmente produzindo a si mesmo, pelas palavras com as quais comecei esta noite. Eu e meu Pai somos um. Ele não está gerando outro, ele está gerando a si mesmo. Eu e meu Pai somos um. Então ele está trazendo o próprio Davi. Ele está se apoiando em Davi. Assim, gerando-se em Davi, o gerado é seu filho, no entanto, é um consigo mesmo que é Deus Pai. No minuto em que ele termina, Davi acorda e vê o que saiu dele. Mas Davi tem que chamar o que saiu, Padre. Ele redime a humanidade. Ele redime primeiro o indivíduo e, eventualmente, redime todo o vasto mundo da humanidade através deste maravilhoso processo de salvação. Ele redime o indivíduo trazendo a si mesmo desse indivíduo. Mas a coisa revelada tem forma, é gerado, e o ser que o traz à tona é o não gerado, é Deus. E assim o ser gerador é o Pai, o ser gerado é o Filho. O ser gerado é o Pai daquilo de onde ele veio. E aqui está um mistério. Ele aparece aparentemente como o Filho do homem. Bem, ele saiu de Davi, ele saiu de você, saiu de mim. Se ele sai de mim, então ele é o Filho do homem, mas o Filho do homem é o Filho de Deus. Pois o que sai do homem foi gerado por Deus. E ainda assim você não pode negar que veio do homem, portanto, é o Filho do homem e, ainda assim,
é o Filho de Deus. Assim, o Filho de Deus faz a declaração: Eu e meu Pai somos um. Você me dirá quando ele te chama de Deus, e quem ouve a palavra de Deus é chamado de Filho de Deus. E ele está citando naquele capítulo, o capítulo 82 do livro dos Salmos, que começa: E Deus tomou seu lugar no conselho divino, no meio dos deuses ele exerce o julgamento. Então ele se volta para aqueles que ele gerou. Eu digo que vocês são deuses, todos vocês, filhos do Altíssimo. Bem, então ele lhes contou a história, antes que isso fosse realizado, e eu digo: Vocês morrerão como homens e cairão como qualquer príncipe. Versículos 1 e 6. E então você e eu morremos como homens e caímos como qualquer outro príncipe, embora, eventualmente, o que é produzido de nós seja gerado por Deus, portanto, o Filho de Deus. Mas saiu do homem e, portanto, é o Filho do homem. Assim, o Filho do homem pode dizer: Eu e meu Pai somos um, embora meu Pai seja maior do que eu. Deixe-me repetir, meu Pai, se eu realmente acredito, nunca poderei estar tão longe a ponto de estar perto, pois a proximidade implica uma separação. Então, naquele Salmo 42. É um salmo muito solitário, ele se vira e comunga consigo mesmo, é assim que ele encontra Deus. Ele se vira para si mesmo. E aí, num momento, não veio para ele aquela comunhão com Deus, e aí o que ele faz? Ele se volta para a memória e diz: Eu me lembro de você. Aí ele recorre à memória e pronto. Aí está o segredo. Ele está nos revelando os meios de fuga. Então, esta noite, se estou preocupado porque alguém disse: Onde está o seu Deus? Você não teve isso? Certo domingo à noite, estou dando uma palestra na cidade de Nova York, mas não tenho a menor ideia de que já tive uma vesícula biliar. Não tinha nenhum conhecimento de que tinha vesícula biliar. Aqui estou eu dando uma palestra na prefeitura. Mas um jantar está marcado para a noite seguinte, e então, naquele domingo à noite, quando voltei da palestra, com cólica além do sonho mais louco, dor insuportável. Então meu jantar eu não cancelaria. Deixei minha esposa como anfitriã da noite e permaneci em meu quarto. Foram 11 horas daquela noite, quando a dor não diminuiu, não havia nada que eu pudesse fazer, eles me levaram às pressas para o hospital e foi isso. Então vieram meus amigos maravilhosos. Onde está o seu Deus, Neville? Cumpriu apenas o Salmo 42 de Davi. Eu vim para cumprir. Tudo é palavra na palavra de Deus, devo cumprir. Se eu não tivesse um amigo no meu mundo, quem me diria? Onde está o seu Deus? Parte da minha escritura não seria cumprida. Posso vê-lo passando agora, antes mesmo de ele começar a saber que este é Neville, ele estava fazendo a pergunta externamente. Onde está o seu Deus, Neville? Por que isso aconteceu com você? Em outras palavras, voltarei agora ao meu próprio conceito de Deus, seja acender uma vela, fazer uma pequena oração paralela ou doar para instituições de caridade na esperança de apaziguar algo no espaço. Mas alguém deve ter me mandado aqui. Como você sabe que ele está? Porque se ele estivesse aqui, um comigo, e ele e eu, por que você deveria estar aí naquela cama? E então isso acontece com todos que estão no mundo. Então eu vim, disse ele, para cumprir as Escrituras. E cada palavra das Escrituras deve ser cumprida, pois as Escrituras, disse ele, não podem ser quebradas. Quando ele é citado no capítulo 10, as palavras são deixadas de lado, a Escritura não pode ser anulada, o capítulo 10 de João, e os chama de deuses. Versículo 35. E ainda assim ele lhe diz que você morrerá como homens e cairá como qualquer príncipe. E aquele que ele foi consagrado e enviado ao mundo e você me diz que ele blasfema porque disse: Eu sou o Filho de Deus? Bem, não acredite em mim agora, acredite nas obras. Você viu as muitas coisas que eu fiz? Disse ele. Bem, acredite nas coisas que eu fiz se você não acredita em mim. Bom, as coisas que aconteceram comigo não posso compartilhar com vocês, mas posso compartilhar,
de olhos abertos, posso compartilhar com quem quis se desfazer de, e me desfazer para comemorar a coisa que eles usaram, o ato imaginal. Posso compartilhar com vocês as inúmeras coisas que aconteceram no mundo quando contei sobre a lei de meu pai, de que a imaginação cria a realidade. Se um homem ousa imaginar que é o homem que deseja ser e permanece leal a esse estado imaginário, independentemente do que acontece no mundo, se ele é leal a esse estado, isso deve tornar-se um fato objetivo no seu mundo. E acontece. Você acompanhou a história? Disse ele. Tudo aconteceu, não foi? Eles admitiram que isso aconteceu, eles foram milagrosos. Mas não importa quantos e quão multiplicado seja o número, nem o número nem a natureza dos sinais que ele produziu no mundo evocaram a fé. Eles não tinham mais fé porque ele fez todas essas coisas. Então ele nos pediu para acreditar nas coisas, se você não pode acreditar em mim. Pois ele não poderia levá-los às profundezas de sua alma, onde essas coisas acontecem e realmente mostrar como elas aconteceram. Ele só poderia contar a eles. Então, voltando à primeira afirmação, os pequenos alunos não acreditaram nela e não conseguiram compreendê-la sem a experiência de saber se essa experiência é primeiro vicária ou real. E então uma experiência vicária é tudo o que posso lhe oferecer. Peço que compartilhe comigo minha experiência, e para você, antes de vivenciá-la, ela é indireta. Depois de experimentar o que eu lhe digo, você saberá o quanto isso é verdade, e, então, é algo real em sua vida. E você não verá isso como sangue e trovão. Pois a história de Jesus é realmente sangue e trovão, pois essa é a história da vida. Cada criança nascida de mulher passa por todas essas experiências horríveis do mundo. É a história de Jó. E no final, ele está salvo, ele está salvo. Como ele é salvo? Ele é salvo por Deus que se salva porque Deus desempenhou todos os papéis. Somente Deus está desempenhando o papel neste mundo hoje. Não importa o que o homem esteja fazendo, seja ele o animal mais horrível do mundo, Deus está desempenhando esse papel, porque não há outro ser para desempenhá-lo. Deus apenas age e está em todos os seres ou homens existentes. Deus realmente se tornou exatamente o que eu sou. Já fiz tantas coisas das quais não me orgulho, mas hoje sei que, no final, embora os meus pecados sejam tão escarlates, eles se tornarão brancos como a neve. No final, tudo está perdoado, porque no final sou um com o ser que me gerou. Então ele me eleva completamente, além deste nível, e estou em um mundo totalmente diferente. Portanto, a história da salvação, embora difícil de compreender, não a repito porque a ouvi. Eu sou como Paulo. Foi revelado a Paulo, no sentido de que ele o experimentou, foi-me revelado no sentido em que o experimentei. E embora esses eventos estejam separados no tempo, eles formam um único complexo e começam com a ressurreição. Você pode esquecer completamente a crucificação. Você foi crucificado com Deus no início dos tempos. Isso ficou para trás. Esqueça isso, você não está enfrentando isso, isso está atrás de você. Mas o que está à sua frente, e o primeiro acontecimento da série que desperta todo o drama, é a ressurreição. Você só ressuscita se estiver morto. Portanto, quando você ressuscita, você sai do túmulo, o túmulo do seu maravilhoso crânio. Sair disso é em si um nascimento. O próximo evento é a descoberta do relacionamento que ele prometeu a Davi. Construirei para você uma família. Davi não sabe, mas prometeu-lhe. Construirei para ti uma família. Não construas para mim uma morada, vou construir para você uma família. E assim ele constrói uma família usando você, seu próprio gerado, como o pai de Davi. Então Davi tem um pai. Qual é o nome do pai? Seu nome. Qual é o nome de seu pai na Bíblia? Jessé. O que Jessé quer dizer? Eu sou. Então quem é seu pai? O nome do meu pai é Eu Sou. Então ele constrói Davi, ele cumpre a sua promessa, ele nunca falha na sua promessa, então ele constrói para Davi uma família, uma relação de pai e filho. Então ele dá o próximo passo e rasga a cortina do templo de alto a baixo para que não haja mais intermediário entre seu filho e ele, eles são um só.
Então o Filho como Pai, seu próprio progenitor, seu próprio Redentor, seu próprio Criador, ascende e ascende a Sião. Eles sobem neste maravilhoso estado de luz líquida viva, direto para Sião, para o crânio. E então ele permanece pelos poucos anos restantes para contar sua história. Ele conta isso para quantos quiserem ouvir. Deixe que todos sejam expostos a isso, mas eles devem ouvir como realmente aconteceu, ouvir e compreender, e acreditar. Então é assim que a salvação acontece no mundo. Pois nenhum padre, nenhum homem, nenhuma igreja neste mundo pode fazer de você um cristão. O cristianismo é o desdobramento das promessas feitas a Israel. O Novo Testamento é simplesmente o desdobramento e o cumprimento do Antigo. Não é uma religião nova, tão antiga quanto a fé de Abraão, uma única escritura. E então você ouve com compreensão. Disseram a você que isso aconteceu primeiro em uma pessoa e foi naturalmente rejeitado porque não foi como eles esperavam. Para sempre é a mesma história. Eles o chamavam de bêbado, de glutão, de alguém que amava prostitutas, de alguém que amava cobradores de impostos, de alguém que amava todos os tipos de coisas que as pessoas boas achavam que não deveriam ser feitas por alguém que faz tal afirmação. Pois eles tinham seu próprio conceito do que alguém deveria fazer neste mundo se realmente fosse ungido pelo Senhor. Ele certamente não deveria fazer as coisas que eles julgariam com severidade. E, no entanto, sempre que chega, acontece da mesma maneira. Ele nunca poderia ser aceito por aqueles que têm seus próprios padrões, seus próprios códigos pelos quais deveriam ser julgados os homens que afirmam que Deus o consagrou e o enviou ao mundo para contar a história, alguém em quem tudo se desenrolou. Não parecemos bem e, portanto, se ele é uma pedra de tropeço no mundo, tudo o que pode dizer é aconteceu, de qualquer maneira. Mas invariavelmente ele é uma pedra de tropeço para todos no mundo que procuram uma personalidade totalmente diferente, um caráter diferente, algo diferente, um gigante mental, ou talvez um gigante físico, ou talvez uma combinação, ou talvez alguém com uma formação social maravilhosa. Um ótimo cenário maravilhoso, mas ele não é nada disso. Quando ele chega, entra em um ambiente muito simples, completamente desconhecido. Mas então é o momento certo aos olhos de Deus para que a semente que estava escondida na alma do homem comece a se desenvolver e, na hora marcada, ela se desenvolve no indivíduo e tudo o que ele pode fazer é contar sobre isso. Se eles acreditam nisso, tudo bem. Se você não acreditar, ele lhes dirá: o que vocês querem? Eu vou te dizer como conseguir isso. E então ele lhes contará a simples história da causalidade. Essa causalidade é mental, como nos foi contada no Sermão da Montanha. É tudo mental, não físico. Você vê aquela mulher? Tu gostas dela? Você gostaria de conhecê-la intimamente? Sim. Você realmente faria? Você já cometeu o ato de adultério. O seu desejo de conhecê-la nesse estado íntimo é o ato, portanto, a causalidade é mental. Isso é o que ele está dizendo imediatamente. Agora, se a causalidade é mental, mostrarei como criar. É muito simples, pois aqui estava o ato, e por um desejo de sua parte, você cometeu o ato. E é isso que fazemos. Causalidade é o conjunto de um estado mental que ocorre e cria aquilo que o conjunto implica. E então eu gostaria. E eu nomeio. Você poderia? Sim. Pois bem, o que aconteceria se você o tivesse? Bem, eu faria isso e aquilo, e eles diriam isso e aquilo para mim. Eles iriam? Bem, então, traga isso e aquilo à sua mente e deixe-os dizer a você o que diriam se fosse verdade. Você iria? Sim. Bem, então faça isso. Na noite de terça-feira passada, meu amigo em casa, que me leva para casa depois dessas palestras, disse: tenho pensado em sua declaração muito brilhante. Assuma a sensação do desejo realizado. Como seria se fosse verdade? Como eu me sentiria se fosse verdade? E então ele me disse: aqui está uma afirmação muito comum, mas realmente se encaixa e foi isso que ele disse.
Experimente para ver o tamanho. É uma declaração muito maravilhosa. Experimente para ver o tamanho. Você quer ser, e você escolhe, algo muito maior do que você experimentou antes, muito maior. Bem, é muito grande. Mas experimente o tamanho e então poderemos ajustá-lo. Podemos encaixar. Experimente. Como o mundo veria que você fosse agora o homem que deseja ser? Como eles viriam você? Bem, estou envergonhado, é muito grande. Bem, vamos reduzir, diminuir até que finalmente pareça natural. Você faz isso até parecer natural, quando parece assumir os tons da realidade. O que é real para você? O que é natural? Bem, experimente para ver o tamanho. Como seria o sentimento se fosse verdade? E então, você sente que é natural e parece natural. A partir desse momento as coisas começarão a acontecer. Isso virá a este mundo como um fato perfeitamente normal e natural. Agora, o mundo saberá disso, porque você contará, outros contarão, e eles terão todas as evidências do mundo. E eles dirão: bem, ele me contou esta lei e foi isso que aconteceu, e foi isso que ele fez e foi isso que aconteceu. Bem, deixe-me conhecê-lo pessoalmente. Ele não parece uma pessoa que deveria ser uma pessoa consagrada por Deus. Certa vez, conheci-o em uma festa e ele bebeu demais, e tenho certeza de que comeu demais. E assim todas as histórias dizem respeito à pessoa, ao indivíduo, à vestimenta externa que ele está vestindo, e eles o julgam pela vestimenta, porque não têm ouvidos para ouvir e olhos para ver o Deus que está dentro dele. Eles não sabem nada disso e só podem julgar pelas aparências. Mas quando ele vem ao mundo, como nos é dito no capítulo 11 do livro de Isaías, ele não julga pelo que seus olhos veem, nem decide pelo que seus ouvidos ouvem. Ele não quer, ele não pode. Ele não se importa com sua aparência. Tudo o que ele pergunta: o que você quer? O que você quer de mim? E você escolhe. Bem, ele conhece a causalidade, então reuniu em sua mente as imagens necessárias que implicariam, se fosse verdade, que você é o que deseja ser, e ele permanece fiel a essa suposição. Ele não vacila em sua lealdade às imagens reunidas, independentemente do que aconteça com você no intervalo entre o seu pedido e o atendimento desse pedido. Então, quando isso acontecer, você pode voltar atrás e dizer obrigado, ou você pode, como os 9%, esquecer. 9%, mas realmente é 90%, pois havia 10 e 1 voltou atrás, e 9 nunca mais voltaram. Assim, 9 receberão a palavra e seguirão seu caminho, alheios ao fato de que alguém ouviu boas notícias para ele, e lá foram eles, desatentos ao ato. Ele não se importa. Ele apenas faz uma pergunta muito simples para registrar a palavra de Deus. Não éramos 10? Onde estão os outros 9? Pois vocês estão todos curados da lepra, então onde estão os outros 9? E então, aqui está toda a história da salvação. Não tem nada a ver com uma igreja, por mais linda que seja, mas sou avisado no segundo livro de Samuel, capítulo 7, para não construir uma para ele. Que ninguém, Davi é todo o vasto mundo, que ninguém no mundo da humanidade construa para mim uma igreja, vou construir para você uma família. A palavra é uma brincadeira com os dois significados da palavra casa. Não construa uma casa para mim, vou construir uma casa para você. E Davi não constrói morada, pois eu não moro em edifícios feitos por mãos. Eu moro no coração de quem acredita nisso. Mas vou construir uma casa para você, ou seja, vou construir uma família para você. E então ele constrói a família para mim, e Davi não sabe até que finalmente o pai aparece, e então ele o chama de pai, automaticamente. Os dois se veem como se conhecessem desde sempre. Ele constrói para ele um pai, ele constrói uma família para ele, e esse relacionamento dura para todo sempre, nunca chega ao fim. Então ele o escondeu no homem e depois o apresentou como filho do homem. Você não pode chamar isso de recompensa porque isso é graça, e graça é um presente imerecido. Mas ele o apresenta como o presente mais glorioso do mundo, o presente de um filho.
Agora somos informados em Isaías, capítulo 9. Um menino nos nasceu, sim, mas um filho nos foi dado. Versículo 6. É um presente, e Davi. E um filho nos foi dado e Davi nos foi dado, individualmente, como filho. Então, no final, quando a cortina deste drama se fechar, todos serão pais de um filho, e esse filho é Davi. O pai pode dizer do seu próprio progenitor: eu sou filho de João, mas neste caso, eu sou um com meu pai. Pois o ser que gera é um com o autogerado. Ele não está gerando outro, ele está se gerando. Portanto, Deus está gerando a si mesmo, mas quando ele gera a si mesmo, o autogerado é Deus. E você é Deus. Então não fique envergonhado. E quando eles começam a atirar pedras, e uma pedra não é uma pedra que vemos, as pedras são os fatos literais da vida, estas são as pedras. Então eles pegam as pedras em suas mãos mentais e mostram que sabem quem você é, quando você nasceu, quantos anos você tem, as limitações de sua formação, tanto intelectual, financeira, social e de todas as outras formas. Eles nomeiam todos eles. Estas são as pedras que eles jogam em você, e os fatos da vida. Então eles jogam todos os fatos literais da vida para te apedrejar. Então você fará uma pergunta simples: por quais boas obras você me apedreja? E dirão: não por qualquer boa obra, mas por blasfêmia. Porque você é um homem, eu conheço você, sei onde você nasceu, temos sua certidão de nascimento, tudo sobre você. E você sendo um homem ousa se tornar Deus. E se lhes disseres: não está escrito na vossa lei: eu disse que sois deuses? E se ele chama de deuses aqueles a quem a palavra de Deus veio, e as escrituras não podem ser quebradas, então por que é uma blasfêmia quando aquele a quem Deus consagra e envia ao mundo faz a declaração: eu sou o Filho de Deus? Agora, você não acredita nisso? Tudo bem. Você não precisa, acredite nas obras. Não pergunte nada além das obras, não pergunte a ele como isso acontece, onde é uma causa mental simples, muito simples. Não acredite naquele em quem tudo aconteceu, acredite nas obras. E aí no final eles ainda negavam. Agora, vamos entrar no silêncio. Pergunta inaudível. Resposta de Neville Goddard. Cinderela? Bem, eles têm muito mais visão real do que todos os jornais matutinos juntos. Alice no País das Maravilhas, você lê e pensa: bem, que história linda, e você esquece. Está cheio de visão, cheio dela. Agora é aí que estão as duas garotinhas, quero dizer, onde Alice vem. Tweedledee e Tweedledum e eles dizem: vamos ver o rei. E então, claro, o rei está dormindo. Então Tweedledee diz: mas ele está dormindo, está sonhando. Eu me pergunto com o que ele está sonhando. Alice responde: ninguém pode saber disso. Tweedledee exclama triunfantemente: porque ele está sonhando com você. E o que você acha que aconteceria com você se ele parasse de sonhar? Você olha e sorri. Dessa história é verdadeira. O que aconteceria conosco se Deus parasse de sonhar? Ele não vai parar de sonhar até que nos desperte como ele mesmo, porque o sonhador deve estar desperto. Porque se ele parasse de ter esse sonho, todos nós desapareceríamos no ar e não deixaríamos nenhum pedaço para trás. Somente aqueles em quem ele acordou seriam um com ele, o sonhador. Se ele interromper o sonho antes de acordar, aqueles em quem ele não despertou desapareceriam como fumaça. E então este grande autor viu isso, viu claramente e colocou-o em forma de imagem. Então a pequena Alice vai e o rei está dormindo profundamente, e Tweedledee disse: por que é o rei e eu me pergunto com o que ele está sonhando? E a coitada, ela respondeu: ninguém pode saber disso. Ele disse: porque ele está sonhando com você. E o que você acha que aconteceria com você se ele parasse de sonhar? Continuamos pensando cegamente que isso não é adorável, não significa nada. É assim que estamos dormindo profundamente.
E essa é uma história infantil. Vejo você na segunda e relerei minha Cinderela. Boa noite.